Renato Bezerra de Mello é um artista visual nascido no Recife, que vive e trabalha no Rio de Janeiro. Sua produção artística, vista de forma abrangente, transita por questões que envolvem memórias, história, subjetividades, geografias, factualidades, ficções e artesanias, quando muitas vezes interseccionam-se a partir de uma abordagem crítico-conceitual. É recorrente na sua produção estética um exercício laboral levado ao extremo, quando, por exemplo, em mãos, envolve com milhares de metros de linhas de costura branca 28 pequenos objetos criados pelo artista há mais de 2 décadas, ou quando, em O Fim Desde o Começo, linhas de costuras são transformadas em pó e reconstruídas como diminutas bolinhas de seda, ambas de 2019. As duas obras emergem a partir de questões críticas que envolvem universos micro e macro, outra questão recorrente em sua produção. Em Mãos, o artista alude aos órgãos humanos a partir do resgate do objeto mãos, por ele moldados e, agora, transformados pela ação do calor do seu próprio corpo sobre a parafina. Em O Fim Desde o Começo, Mello alude a territórios imaginários através das cores, em que o vermelho refere-se às crises ambientais no Brasil hoje, assim como a recorrente restrição aos direitos à terra aos povos originários e quilombolas. Em Mãos, Mello aborda um micro-universo através do corpo humano, o absolutamente pequeno. De acordo com Jean-Luc Nancy, o contorno do corpo determina os limites de onde começa e termina uma existência, concluindo que um corpo expõe uma existência. Sobre o corpo, o autor afirma: um corpo não está somente fora, ele mesmo é um fora. Contudo, alerta não tratar-se de um fora nada, tendo em vista haver um fora dentro, composto por órgãos com funções específicas. Esse dentro não é o que se apresenta como corpo. Para revelá-lo, é necessário violentar o corpo em graus diferenciados. O dentro não se apresenta, ele retira-se para que o fora possa manifestar-se. O dentro do corpo é, sobretudo, um fora do fora, o que se retira do fora para ficar fora. O contorno do corpo determina os limites de onde começa e termina uma existência. Um corpo expõe uma existência. O confronto entre o micro-universo, o corpo, e o macro-universo, aquilo que está além do contorno do corpo, a realidade, o mundo e seus conflitos, revela a complexidade das camadas que envolve a produção artística de Mello. Existe uma complexa estrutura temporal que envolve o particular,
memórias, subjetividades, ficções e artesanias, e o geral, o passado, a história e o presente, factualidades. Sob este aspecto, a conciliação entre subjetividades e factualidades, a obra Deslocamentos, realizada entre os anos de 2004 e 2005, é exemplar. Utilizando meios extremamente manuais, transferência por papel carbono, Melo imprime em folhas de papel cristal, extremamente finas e frágeis, recortes de desenhos de um mapa mundi fictício, criado a partir da correspondência entre seu pai e seu avô na década de 40, onde o tema recorrente voltava-se para sugestões de percursos em viagens. Relevante o fato do artista abordar uma matéria quase material, com incisões sutis e fragmentadas de desenhos representando geografias. Relevante também o modo de Melo apresentar o trabalho, em suspensão. Mais uma vez, o artista promove um embate entre antagônicos, entre a concretude da arquitetura e a solidez dos seus vários elementos e a inconcretude de uma geografia ficcional, afirmada pela fragilidade da sua existência material. Também aqui, subjetividades corroboram na construção da obra, quando a narrativa de cartas pessoais ganha existência a partir de uma dimensão poética.
A questão da técnica na obra de Renato Bezerra de Melo é tão múltipla quanto determinante no seu processo de criação. Muitas vezes ela surge como uma resposta ao seu arquivo pessoal, que será transmutado em obra. Exemplo disso é sua obra Não Somos Um, Somos Vários, de 2016, quando o artista utiliza o verso dos cartões de visitas dos seus pais acumulados durante anos. A partir destes, Melo constrói o mapa do Brasil com mais de 1.100 nomes de povos indígenas, obedecendo à geografia real dos mesmos. Importante o fato dos cartões revelarem a sua antiguidade, quando sofreram alterações cromáticas, endossando assim a dimensão temporal da obra. A permanência e existência dos cartões conflita com a impermanência e inexistência da maioria dos povos indígenas citados. Mais uma vez, a partir do particular, o artista aborda o que é de interesse e natureza coletiva, pública, social e global. Geografias são recorrentes no trabalho de Renato Bezerra de Melo, revelando, de algum modo, vontade de ordenação do mundo a partir das suas abordagens históricas ou ficcionais. Na sua obra, é preciso que se esqueça de tudo aquilo que lhe foi ensinado, de 2016, o artista elenca alguns dos primeiros mapas esboçados do continente sul-africano, selecionados pela semelhança com o coração humano. Melo utilizou peças de linho pertencentes a seu pai para bordar em tamanho real seus mapas corações. A questão da filiação ressurge sistematicamente na produção de Melo. Pertences dos seus pais ou família contribuem enfaticamente na subjetividade da obra que, por sua vez, contrapõe-se a uma abordagem mais ampla, histórica. É o caso de É preciso que se esqueça de tudo aquilo que lhe foi ensinado. De algum modo, o artista concilia as mais variadas filiações que possuímos no nosso ser no mundo. Melo transmuta a particularidade da sua filiação noutra, mais ampla, ilimitada temporalmente e geograficamente. Apesar do processo de liquefação na atualidade existir desde a concepção da modernidade, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman
utilizou o estado de fluidez ou liquidez como metáfora do tempo presente. Segundo o autor, relevante o fato da modernidade ter início com a separação do espaço e do tempo entre si e na vida prática, passando a ser teorizados como categorias distintas e mutuamente independentes da estratégia e da ação, ao contrário da história pré-moderna, quando eram indissociáveis. Bauman afirma que, numa notável reversão da tradição milenar, o desejo pela transitoriedade ocupa o ápice da pirâmide, enquanto os que ocupam a sua base lutam desesperadamente para fazer suas frágeis, mesquinhas e transitórias posses durarem mais tempo. Para o artista e teórico inglês Victor Borgen, a porosidade do espaço atual é sobreposta à dissolução do sujeito, em que o espaço é a fonte de sorte e terror, do sentimento oceânico e do sentimento de desfazer-se, do mesmo modo que se encontra na origem dos sentimentos de sentir-se invadido, constrangido, sufocado. Para o autor, uma geração europeia cresceu no mundo de fronteiras fixas, de limites glaciais, congelados. A ideia de dissolução, ou nas palavras de Bauman, liquefação, presente no tempo atual nas suas múltiplas camadas, é materializada, por exemplo, na obra de Renato Bezerra de Melo, Desapareceu Alguma Coisa que é Muito Pouco, e por isso infinitamente muito, realizada entre os anos de 2004 e 2011. De acordo com o artista, o papel carbono, material recorrente na minha prática artística, guarda a memória daquilo que transfere e multiplica. Nestas folhas encontram-se vestígios de desenhos e escritos distintos, numa referência aos trabalhos em que utilizei o material. Os aspectos temporais da obra estão além dos conteúdos reunidos nas folhas de papel carbono. A estrutura da obra reafirma o caráter cumulativo deste material, quando muitas vezes são reutilizados diversas vezes, ao sobreporem-se continuamente. Trata-se de uma espécie de misenabime espaço-temporal, temporalidades em transição. Folhas em Branco, realizada entre 2015 e 2023, constrói-se a partir de um arquivo encontrado no lixo pelo artista, com documentos privados e burocráticos referente a mulheres que buscavam abandonar a prostituição. Para garantir a privacidade dos envolvidos, o artista encobre todo o material
com sucessivas camadas de grafite, além de inserir outros documentos pessoais e ficcionais. Mais uma vez, os limites entre o que é privado e público diluem-se. A estrutura em camadas das obras torna sua temporalidade ainda mais complexa, materializando formalmente tal dinâmica. A diluição entre o que é público e privado localizamos exemplarmente no artigo de Walter Benjamin e Assia Lasses intitulado Nápoles, de 1924. De acordo com os autores, a vida em Nápoles é dispersa, permeável e entremeada, visto que cada atitude e desempenho privado é inundado por correntes da vida comunitária. Se o existir é algo privado para os nórdicos, em Nápoles trata-se de uma questão de coletividade. A diluição entre o público e o privado em Nápoles, cujas motivações são de natureza local, observamos como uma questão premente na arquitetura moderna e posteriormente na contemporânea, quando, por exemplo, cortinas de vidro romperam com os limites da intimidade. Neste contexto, relevante também o papel desempenhado pelas redes sociais que corroboraram também com a ruptura entre a intimidade e o público. A abordagem poética promovida por Mello sobre essa questão, hoje tão banalizada pela internet, promove uma reflexão crítica sobre os limites do corpo e da própria existência. Relevante o fato do grafite assemelhar-se a cinzas, algo que ardeu em chamas, mas que paradoxalmente não foi perdido, visto manter seu conteúdo como imanência. De acordo com George Didi Huberman, ao referir-se à imagem fotográfica, a imagem arde em seu contato com o real. Por analogia, podemos afirmar aqui o mesmo. Para o autor, a imagem é outra coisa que um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares, fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre eles, que não pode, como arte da memória, não pode aglutinar. É cinza mesclada de vários braseiros, mais ou menos ardentes. Relevante também na produção do artista uma dimensão temporal sempre ressonante. Na sua obra Caquinhos, de 2025, por exemplo, o artista reutiliza as sobras de obras anteriores, quando quebrou a sua coleção de copos e taças reunidas ao longo de 20 anos.
A partir da música de Marina Lima e Antônio Cícero, quando questionam quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo, Melo, que naquele momento vivia na França, materializa uma obra aberta, um desenho livre para novas configurações, tendo em vista que os fragmentos de vidros e cristais encontram-se soltos sobre uma superfície branca no chão. Segundo o artista, a ideia de desenhar com esses caquinhos veio mesmo do desenho, daquele mais simples com o lápis e sobre a folha de papel, quando me dei conta de que poderia tridimensionalizar aquela ideia com as sobras de vidros e cristais, conclui. Especialmente neste trabalho, as questões temporais apresentam-se na sua multiplicidade, quando envolvem geografias, histórias, subjetividades, memórias, vivências, dentre tantas outras camadas que complexificam a obra. Os títulos das obras de Renato Bezerra de Melo são extremamente relevantes ao promover conexão com as mesmas. O que sinto, não sei dizer o que é, de 2016, por exemplo, possui uma aparência vaporosa. Mais uma vez, o artista recorre ao seu repertório de vivências, neste caso, os feltros azuis das canetas hidrográficas agora desfiadas. Soma-se ao seu aspecto vaporoso o desgaste da tinta azul, conferindo uma espécie de estado etéreo. A porosidade da forma, visto não tratar-se de um sólido, reforça a dificuldade expressa poeticamente no seu título. Finalmente, a produção artística de Renato Bezerra de Melo, no seu conjunto, apresenta poeticamente reflexões críticas sobre a nossa existência no mundo, considerando as suas mais diferenciadas e profundas camadas. Ao promover o diálogo entre o sujeito e o mundo, entre o que é subjetivo e o que é factual, entre o que é íntimo e o que é coletivo, o artista promove uma visão de mundo fundado numa porosidade.